Olha quem chegou! Eu mesmo, Josi Luísa, e sejam muito bem-vindos ao canal. Gente, o vídeo de hoje é desacelera. Isso aí, vem comigo. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre desacelera. Vou dar um exemplo, vou começar já com um exemplo para vocês entenderem. Vamos dizer que tem um carro em alta velocidade e e o motorista tá metendo pé. Se esse motorista não começar a reduzir a velocidade, não começar a pisar ali no freio devagarzinho para diminuir, o que vai acontecer? Qual é a probabilidade desse carro sofrer um acidente? É muito grande, é muito alta. E é assim na nossa vida. Se a gente estiver super acelerado, bom, a gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pensar em construir, a gente precisa pensar em comprar, a gente precisa pensar em ter filho, a gente precisa pensar no futuro do filho, a gente precisa pensar num monte de coisa. Vocês já pararam para analisar quantas coisas a gente tem que pensar, que a gente tem que programar, que a gente tem que fazer? E às vezes fica nas costas de uma pessoa só. De repente você é essa pessoa que tá tudo em cima de você, você tem que fazer um monte de coisa, e você não consegue parar para dar um tempo para você. Hoje eu tô um pouquinho acelerada, tá? Tô um pouquinho, mas a gente tá tentando desacelerar. É porque eu não dormi, né? Então quando eu não durmo eu fico assim meio agitada e com a mente meio esquisita. Mas voltando aqui, gente, a falar sobre esse assunto, o nosso corpo, ele precisa de um descanso. Às vezes a gente dorme muito pouco. Tem gente que dorme 4 horas por noite e fala assim, não dá, é muita coisa pra fazer. Eu não posso perder meu tempo dormindo. O meu descanso não é aqui. Quantas vezes eu também já falei isso porque eu queria realizar coisas. Há momentos para tudo na nossa vida. Tem momentos realmente que a gente precisa estar naquela aceleração, sabe? É igual quando o motorista está levando alguém para o hospital. Ou a pessoa se engasgou, a pessoa está ganhando neném, ou a pessoa está infartando, aquele motorista ele precisa correr. Porque se ele não correr, alguma coisa ruim pode acontecer, né? Então ele realmente precisa correr. Só que aquele ali é um momento. Então há momentos da nossa vida que a gente realmente precisa correr contra o tempo. A gente precisa realmente acelerar para a gente conseguir fazer algo. Mas só que existe aquele momento da gente descansar. Existe o momento da gente dar aquela parada. Nós não somos máquinas. O nosso corpo precisa se restabelecer. O nosso corpo precisa descansar. E se você não descansa, o que vai acontecer com você mais cedo ou mais tarde? Doenças. Vão vir doenças e você não sabe por quê. Nossa, mas por que eu me alimento tão bem? Nossa, por que eu pratico atividade física? E o seu descanso? Gente, parece que é uma coisa boba o que eu tô falando aqui de descanso, mas não é. Em 2013 eu dei uma parada no trabalho. E aí fiquei trabalhando por conta própria e tal, então eu dei uma certa descansada, né? Só do trabalho realmente assim, fora. Quando foi 2014, eu peguei no pique da creche, que foi quando eu entrei pelo concurso, e aí, que eu fui chamada, melhor dizendo, e aí eu entrei e já peguei no pique da creche. Creche, gente, é igual uma mãe que tem 5 filhos em casa. Uma mãe que tem 5 filhos. Ela tem que fazer comida, dar conta dos filhos, lavar roupa, beleza, tal. Só que na creche a gente não faz comida, mas a gente dá o almoço das crianças. A gente coloca as crianças para dormir. A gente troca a roupa das crianças. Se for preciso, a gente dá banho nas crianças. A gente coloca a criança no banheiro toda hora. Coloca um, tira um, coloca outro, tira outro, coloca outro. E a gente abaixa, pega brinquedo, a gente pega isso, pega aquilo. É o tempo todo assim. E só que não são só 5 crianças. Dependendo da creche, são 10 crianças, 12 crianças, 15 crianças, depende, tá? Depende da creche, depende da diretora. Então você fica muito sobrecarregado. E aí você chega em casa, você já teve esse trabalho o dia todo, tipo trabalho de mãe, o dia todo. Você chega em casa, você tem toda a sua casa para cuidar. Eu, por exemplo, também tinha o canal no YouTube na época, né? Tenho. Mas na época eu também tinha o canal no YouTube, que era mais um trabalho. Então eu estava sobrecarregada, tinha noites que eu não dormia. Eu ia para a creche sem dormir e dormia lá na hora do almoço. Chegava lá feito um zumbi para fazer as coisas e dormia na hora do almoço.
Aí tinha dia que eu conseguia dormir umas 6 horas. Tinha dia que eu conseguia dormir um pouco mais. Porque eu realmente gosto, quando eu tô fazendo alguma coisa, eu gosto de pegar firme. E às vezes tem trabalho que você não dá conta de terminar lá, você tem que trazer para casa para terminar em casa, para dar conta de entregar, né, até o dia. Tipo um evento, uma comemoração. Então tem isso também. Quando chega o seu final de semana, que seria o dia que você tem para descansar, você tem que dar faxina, sair para fazer compra, resolver não sei o que, resolver não sei o que lá. Então, ó, você fica naquela correria. Quando chega as férias, às vezes você não consegue descansar. Às vezes você tem que fazer um outro trabalho para complementar a renda. Às vezes você tem que cuidar da casa, ou às vezes você tem que cuidar de alguém doente. Então, há casos e casos. No meu caso, eu pegava as férias para gravar, para pesquisar, para aprender. Então eu acabava não descansando. O que aconteceu comigo? Eu fui nessa batida direta durante anos. E aí quando foi agora que eu parei, o meu corpo começou a dar crise. Na verdade ele começou a dar crise em 2018, né? E aí eu tive que eliminar algumas coisas que eu queria fazer. Eu tinha começado na academia, eu tive que sair, porque eu não dei conta, eu não aguentava. Eu fui fazer um curso, eu não aguentei, sabe? Então um monte de coisa eu tive que deixar pra trás. E aí quando foi esse ano que eu falei assim, não, agora eu vou trabalhar por conta própria, tal, papum, o meu corpo também não aguentou. Ele começou a dar crises por vários lados. E tem acontecido, gente, de eu dormir 12 horas. Sabe? De eu deitar e eu falar assim, ah, beleza, eu vou dormir agora, quando for de manhã cedo eu faço isso e aquilo. Quando chega de manhã cedo, eu não tô aguentando, eu só levanto pra ir ao banheiro, às vezes eu tomo um pouquinho d'água porque me dá uma sede, deito de novo e apago, porque o meu corpo ele precisava desse descanso. E às vezes a gente não consegue saber como realizar esse descanso. A gente fica assim, gente, mas sabe quando o seu corpo, eu não sei se vocês já tiveram isso, mas seu corpo fica com aquela frição, aquela coisa, e você deita assim, você não consegue descansar. Você está tão cansada, você está tão sobrecarregada, mas você não consegue descansar? Isso acontece muito, acontecia, né, agora parou, acontecia muito comigo. E aí vai umas dicas, né, pra vocês conseguirem relaxar, pra vocês conseguirem descansar, mesmo estando trabalhando hoje, mesmo não tendo esse tempo para estar em casa, trabalhar por conta própria. Eu vou fazer um vídeo depois até falando sobre isso. Tem suas vantagens e desvantagens de trabalhar por conta própria. E uma delas é você poder dormir um pouquinho até mais tarde. Tipo, se hoje você quer dormir um pouquinho até mais tarde, você pode, sabe? E às vezes quando você trabalha fora, você não tem esse direito. Você tem que cumprir o horário, né? E você trabalhando por conta própria, poxa, não tô bem essa manhã, vou trabalhar na parte da tarde. Então há benefícios nisso, né? Então algumas formas que a gente consegue relaxar é através de fazer uma meditação. A meditação ajuda muito, só que às vezes se você for muito agitada, você não vai conseguir. Os chás, tomar muito chá, gente, tomar bastante chá, pelo menos tomar chá 2 vezes ao dia, pra mim tá sendo um desafio. Eu sempre fui muito amante de chá e hoje eu não sei o que tá acontecendo, eu tô meio assim, sabe, com chá. Mas tomar chá pelo menos umas 2 vezes ao dia é muito bom. Você tomar banho, sabe, com chás também, mas tipo assim, você pegar a própria erva, você pegar capim-cidreira, né, erva-cidreira, capim-limão, você fazer um chá e você tomar banho morninho com aquele chá, aquele cheirinho subindo, sabe? E você tomar banho com aquilo, de preferência molhar a cabeça também. Isso faz muito bem, isso começa a te deixar mais relaxado. Você usar essências também com cheirinhos que relaxam. Eu gosto muito da de capim-limão. Então eu pingo assim num paninho em cima do espelho que tem no banheiro e fica aquele cheirinho ali circulando. Quando eu quero eu coloco também aqui no quarto e aí fica um cheirinho agradável aqui no quarto. E esses aromas, gente, eles fazem um bem danado. Eles dão uma relaxada que às vezes você acha que não, mas super te relaxa. Você também colocar os seus pés na água morna. Você coloca ali os pés na água morna, ó. Sabe, fechou o olho e vai sentindo. A água morna, ela tem o poder de relaxar você. Tem pessoas também que usam muito banho de assento para relaxamento, gente. Elas fazem banho de assento. Depende, né? Tem gente que faz todo dia, tem gente que faz dia sim, dia não, tem gente que faz uma vez por semana. Vai da pessoa. E elas conseguem super ficar relaxada com o banho de assento. Só com água morna, tá? Elas não usam mais nada. E uma outra coisa que super funcionou pra mim é na hora de dormir.
você colocar, pra mim foi o som de chuva e o som da cachoeira, sabe? Som de natureza misturado, cachoeira com passarinho ou o som da chuva. Cada noite eu procuro colocar um som diferente. Gente, por incrível que pareça, isso me relaxa de uma forma que vocês não fazem ideia. Uma vez dessa eu tava com uma dificuldade para dormir. E aí eu fiz isso. E foi por causa de dificuldade para dormir, sabe? Você tá com a cabeça cheia. Aí eu falei, cara, eu vou colocar um desses sons aí para dormir. E aí coloquei. Nossa, meu Deus, eu fechei o olho. Eu demorei a dormir, tá? Porque de vez em quando eu fico assim meio com insônia e tal. Eu demorei a dormir, mas eu fui ficando super relaxada. Meu corpo foi super relaxando. Gente, quando eu peguei no sono, geralmente toca durante 1 hora, porque eu coloquei pra programar, pra desligar, né? No YouTube você tem aquela opção dele te lembrar de 1 em 1 hora. Ele te lembra, ó, já tem 1 hora que você tá aqui. Quer dar uma pausa, tal, tipo isso, né? E aí você dorme serena a noite toda. Ah, mas tem também um detalhe. Você precisa apagar as luzes. Dormir com o quarto todo no escuro e você coloca esse som. E, gente, é impressionante como funciona. Impressionante. Isso me relaxa tanto, tanto, que eu sempre perco a hora. Toda vez que eu coloco o som, eu coloquei durante 1 semana direto. Mas eu tava perdendo a hora todo dia de levantar, gente, todo dia. E perdendo a hora, né, assim, ai meu Deus, passou 10 minutos. Não! Tava passando mais de 1 hora, 2 horas, porque você fica super relaxado. Mas é tão incrível que quando você acorda assim, ó. Ai, leve, tranquila, com uma paz interior. Olha, incrível. Você acorda plena, você acorda outra pessoa. Então, gente, isso faz com que só de falar, só de lembrar, eu já tô menos acelerada. Então, gente, isso é muito bom. Então faz esses testes, faz esses experimentos em casa para poder dar aquela relaxada, tá? Aquela descansada. Dorme antes, para você não perder a sua hora. Tipo assim, pô, tem que acordar todo dia 6 horas. Eu vou dormir 10. Se eu fizer isso e passar do horário, tipo, né, um exemplo, 10 horas vai dar 6 horas, 8 horas até lá. Mas aí você faz isso 9 horas, 8h30, apaga todas as luzes, coloca só pra você experimentar, pra você tentar. Eu amo tomar um banho bem morninho, colocar um perfume bem suave, colocar uma roupa muito levinha, apago a luz, coloco o sonzinho ali do lado e, gente, ó, apago. Óbvio que eu demoro a dormir, mas depois que eu pego no sono, meu Deus do céu, no dia seguinte eu acordo com o meu rosto, com a minha cutis maravilhosa. Eu acordo super descansada, gente, dá uma renovada em você que é muito bom. Eu só não posso ficar fazendo todo dia porque realmente você perde a hora. O corpo realmente super relaxa. Então é esse o vídeo de hoje, gente. Eu espero que tenha ajudado de alguma maneira, tá? Então pensa com carinho na sua saúde, pensa com carinho em você, dá uma desacelerada. A pior coisa que tem, gente, é a gente parar porque tá doente. Infelizmente, é o que acontece com a maioria das pessoas. A gente tem que parar para cuidar da saúde. Um dos pontos para mim trabalhar em home office foi isso, para cuidar da minha saúde. Porque eu tava vendo que trabalhando fora não dava pra me cuidar, não tinha como. E eu tava com medo de eu ter um problema muito pior. Então eu tive que parar já no meu limite. Tanto, gente, que tô indo pra médico direto, e é exame, e é remédio pra tomar, sabe? Então, tipo, não deixa chegar no seu limite, não. Desacelera antes. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Se inscreva no canal se não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nadinha, hein? E deixa sugestões aqui embaixo de vídeo também que vocês querem ver aqui no canal. Um beijo enorme, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!